Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 20... Eita ferro! Dia 24 de outubro. Dia 24 de outubro, uma sexta-feira. E nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Você sabe, eu procuro fazer sempre os vídeos diários, mas uma vez ou outra, em virtude de algum contratempo, lógico, a gente falha, como foi o caso de ontem. Ontem eu tive que resolver alguns problemas com a minha esposa, que me pediu ajuda, e aí nós fomos resolver esses problemas já de manhã cedo, que é o horário que eu gravo meus vídeos, né? Hoje, agora, por exemplo, são 6h50, é a hora que eu estou gravando aqui os vídeos e espero colocá-los público, né? Daqui a pouco. Bom, então, vamos começar sobre o Botafogo. Mais uma vez, aquele imbróglio, né? SAF, John Textor, Igor, aquela confusão danada. Eu já falei várias vezes, eu não fico muito preocupado, porque quem está em situação difícil é o John Textor, né? O John Textor é que está em situação difícil. O Botafogo não, porque o Botafogo em breve vai passar para outro, né? Se o John Textor não resolver o problema dele, o Botafogo vai passar para outro investidor. Então vamos aguardar os fatos. Eu quero ver fatos concretos. E eu só vejo uma situação que os fatos seriam concretos. É o John Textor realmente recomprar o Botafogo. Enquanto tiver John Textor, Igor, Ares, Iconic, tudo isso no mesmo bolo, cara, vai ser difícil dar certo. Vai ser difícil dar certo. Mas, mediante a tudo isso, o John Textor, que ainda está à frente do Botafogo, ele já está fazendo ali o planejamento para 2026. Você sabe também que aqui no nosso canal nós já fizemos vários vídeos fazendo várias indicações para jogadores em todas as posições. Todas as posições. Logicamente, você, torcedor, vai entender que não é possível contratar 11 jogadores para todas as posições. Mas algumas posições que são posições chaves, posição base, né? Aquela posição mais carente, realmente é necessário fazer aquelas contratações. E dentro dessas situações, nós fizemos também outros vídeos aí colocando, né, aquela estrutura, né, aquela espinha dorsal, que é um grande goleiro. Entre eles estava ali como indicação do canal o Cambeses, que você viu aí com o jogo do Racing, né, o Cambeses, goleiro do Racing. Lembrando que o Cambeses, lá no Racing, ele era goleiro reserva. O titular do Racing no gol é o Gabriel Arias. É o goleiro Gabriel Arias, que tem 10 anos a mais do que o Cambeses. O Cambeses tem 26, tem 12 anos ali. O Cambeses tem 26 anos e o Arias tem 38. Mas o Cambeses, você viu ali o que é um grande goleiro para um time, né? Você mesmo com o resultado adverso, o goleiro permitiu que o clube fosse para a segunda partida com possibilidade. Porque se não fosse o goleiro ali, a partida seria 2-3-0. 2-3-0. Você vê a dificuldade agora do Palmeiras, que contratou também um grande goleiro, que é o Carlos Miguel, né? Que era do Corinthians, depois foi para o Nottingham Forest, agora voltou para o Brasil, jogando no Palmeiras. Ele substituiu o Everton, e só nessa questão de substituição, ele levou 3 do Flamengo e agora levou mais 3. Então você vê como é que é a situação.
né? Praticamente o Palmeiras se comprometeu no jogo de ida contra a LDU. Falando em LDU, ali naquelas relações dos goleiros também, eu coloquei o goleiro da LDU, Gonzalo Vale. Gonzalo Vale, o goleiro da LDU. Então tava ali o Cambeses, tava ali o Gonzalo Vale, estava também o Rocher do Internacional. Eu vi Internacional e Bahia, o Rocher ainda está fora, ele está contundido, teve um problema na mão, né, num jogo até contra o Flamengo, se não me engano. Pisaram na mão do goleiro, ele está até hoje fora do time do Internacional. E o Ivan, que eu também falei do Ivan, que estava no Internacional sem ser utilizado, agora está sendo utilizado. E o Rocher está do lado de fora. Então você tem ali o Rocher e você tem o Ivan. Goleiros que você pode ali, a qualquer momento, tentar fazer uma contratação. Então você tem Cambeses, o Gonzalo Vale, o Rocher, o Ivan, e você tem também o Lucas Arcanjo, que eu coloquei, que é o goleiro do Vitória. O Lucas Arcanjo tem agarrado muito bem no Campeonato Brasileiro. Lucas Arcanjo tem feito grandes partidas no Campeonato Brasileiro. Então são goleiros que você... Cara, um grande goleiro é meio caminho andado, meu amigo. Meio caminho andado. E o Rocher é goleiro de Copa do Mundo, né? Goleiro da seleção uruguaia. Então, eu pensaria nesses nomes aí. Mas, eu vou tentar mandar isso aí lá pro direct do John Textor, né? Eu vou ver se chega lá, ou do John Textor, ou do Tairo Arruda. Vou mandando lá. O Botafogo também está interessado aí no lateral do Fluminense, né, da divisão da base do Fluminense, Fidelis, o nome dele, o sobrenome, Fidelis, 18 anos parece. Então o Botafogo também está tentando, porque pode surgir uma possível venda do Matheus Ponte, então o Botafogo já está tentando alguém. Para lateral direita, realmente eu não tenho. Eu gostaria muito do Martirena, né? Eu gosto muito daquele Martirena, que é do Racing também. Martirena, bom jogador, excelente jogador na lateral direita. Joga mais como ala, mas é um bom marcador também, né? Não é um jogador que você só vai utilizar no ataque, não. Ele pode ser também ali um bom lateral, o Martirena. Então, esses jogadores aí. Bom, então aí, montando ainda a espinha dorsal, um grande goleiro, um grande zagueiro, que parece que agora vocês viram aí esse goleiro Sousa, né? Esse zagueiro, o Sousa, né? Do Racing também, chamou muita atenção. Já está circulando na mídia botafoguense que é um possível interesse do Botafogo nesse jogador. Se não me engano, eu acho que ele pode, inclusive, jogar ali de primeiro volante, né? O primeiro volante, eu falei sobre o Ascaciba, né? O Ascaciba, que é do Independente, que é do Estudiantes, se não me engano, o Ascaciba do Estudiantes. É um bom jogador também, que eu falei. O Botafogo precisa de um primeiro volante pegador. Tem que ser um volante pegador. Eu vi esse Sousa, ele é zagueiro, mas ele joga muito, ele é um zagueiro muito caçador, ele vai muito lá na frente buscar aí aquela retomada de bola. Então pode ser também um bom volante, ele pode jogar bem de volante, eu acredito que sim. É um zagueiro canhoto, né? Então pode servir bem como volante, primeiro volante. Aí dentro daquela posição, eu falei também sobre os meias, né? Falei sobre o Anderson Talisca, que seria o meu preferido, né? Na ausência do Anderson Talisca, teríamos o Hernan Lopes Munhoz. Eu gostaria muito que o Botafogo tentasse aí alguma coisa com esse jogador. Hernan Lopes Munhoz é um argentino canhoto também, muito bom. Tem o nosso ponta direita, né? Eu falei que poderia ser o Gabriel Peck. Gabriel Peck, o Botafogo também tem aí algum interesse em contratação de um ponta direita de qualidade. E o centroavante, né? O centroavante, que eu falei que poderia ser o Rafael Navarro, poderia ser o Alex Arce,
que está lá no Independente Rivadavia, Alex Arce. Poderia ser o Spinelli, que é do Independente Del Valle, né? Inclusive, terça-feira vai ter Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Você vai lá e dá uma fuçada lá para ver se esse jogador aí está dentro das suas expectativas. O Spinelli, Cláudio Spinelli, centroavante lá do Independente Del Valle. Falei que poderia ser ele, né? Então, eu fiz aí algumas pesquisas e coloquei alguns jogadores. Jogadores que eu já vi jogar de alguma forma, né? Então, temos essas possibilidades. Bom, muita gente tá sem entender a questão da contratação do goleiro Raul. Cara, a questão é muito simples. O goleiro Raul terminaria o seu empréstimo, o seu contrato agora. Se você não fizesse essa renovação, e isso é um acordo entre jogador e o clube, o jogador vai embora sem o clube ter direito a nada. Isso aconteceu agora, ontem ou anteontem, o Flamengo perdeu o zagueiro, Cleiton, né? O Cleiton, que já está na fase de pré-contrato, assinou o pré-contrato com o time da Alemanha. Vai passar esse final de temporada ali treinando dentro do Flamengo, sem ter o compromisso de ser relacionado, de ser escalado, de jogar, e no final do ano vai embora de graça e o Flamengo não vai ganhar nada. Então, como existem propostas que podem aparecer pelo Raul, cara, faz um pequeno contrato, aumenta um pouquinho ali a multa rescisória, deve ser de 1 milhão de euros, você bota ali para 2 milhões de euros e vende até por 1 milhão de euros e manda os jogadores depois embora. Né? Por quê? Porque você fez um pré-contrato, aí o jogador, o Botafogo ganha alguma coisa. Às vezes o jogador também é grato ao clube e aí concorda em fazer esse contrato. O contrato é até 2027. Então, dentro disso, há uma multa rescisória a ser paga. Né? Uma multa rescisória. Você bota a multa em 2 milhões para ganhar 800 mil. Para ganhar 1 milhão, eu não sei nem quanto foi a contratação do goleiro Raul. Se não me engano, ele veio até de graça. Ou, na pior das hipóteses, foi pagar ali 1 milhão de reais, 800 mil reais, e você vende ali por 1 milhão de euros, você já está ganhando 10 vezes mais do que você pagou. Então, o goleiro Raul ali, ele assinou, renovou o contrato. O Botafogo tem 3 jogadores também para encerrar contrato. Mastriani realmente não vai ficar. Mastriani, eu já botei até aqui na minha relação de jogadores que precisam ser dispensados. O Mastriani, o Cuiabano, que provavelmente também não vai ficar porque terminou o contrato, ele vai embora para o Nottingham Forest. O contrato do Cuiabano hoje é de empréstimo, né? O jogador ele já foi vendido. Ele inclusive já viajou e já se apresentou ao clube e retorna ao Botafogo por empréstimo. Então no final do ano ele vai embora e o Botafogo vai precisar de um jogador. Pode renovar o contrato, o empréstimo do Cuiabano? Pode. Né? Mas eu gostaria que o Botafogo apresentasse um outro jogador. E eu já falei até, inclusive, do Lucas Esquivel. Né? Lucas Esquivel do Atlético Paranaense. E mais uma vez eu reforço. O Atlético Paranaense, ele não vai subir. Ele não vai subir para a primeira divisão. Eu tenho esperança, eu estou torcendo para que ele não suba. E do Atlético Paranaense, eu falei do Lucas Esquivel, eu falei do João Cruz e eu falei do Bruno Zapelli. Bruno Zapelli. São os 3 jogadores do Atlético Paranaense que eu gostaria de ver no Botafogo. O lateral esquerdo, um meia central ali fazendo aquela função ali do Marlon Freitas e um meia ofensivo, que pode até estar no lugar ali do Anderson Talisca. São jogadores novos, todos esses jogadores ali têm uma média de 23, 24 anos. Então seria muito interessante. O João Cruz, inclusive, estava na seleção sub-20. Estava na seleção sub-20 disputando ali. Então seria uma excelente oportunidade para o Botafogo. Jogadores do Atlético Paranaense, que não vão subir. Né? Não vão subir. E aí o Botafogo está aí na busca desses jogadores para a temporada 2026.
né? Goleiro, zagueiro. Ontem também, anteontem, o Caio Pantaleão fez a sua cirurgia, aí ontem colocou ali a foto da cirurgia, que foi bem sucedida, volta somente daqui a 9 meses, né? Lá pelo meio do ano, lá pro mês de julho, agosto, ele estará de volta, né? Aos treinos, lógico, aos treinos, e aí o tempo que vai levar para uma recuperação total ali, a ponto de ficar disponível para ser escalado, ele provavelmente estará nessa situação lá em setembro, talvez setembro, para ser escalado, né? Então, o Botafogo está em franca fase de já reestruturar. Mas como eu falei, tem os imbróglios da Eagle, né, do John Textor, aí não sabemos quanto vai ser disponibilizado para investimento. Sabemos sim que o Botafogo pretende diminuir a sua folha salarial, mas eu já fiz ali até um vídeo também sobre um time formado que não é tão custoso assim. Que o Botafogo poderia um time razoável. Vou dar a escalação para você. Eu botei Rocher, Vitinho, o Abner, que é um zagueiro que o Botafogo pode buscar, porque já tentou, pode buscar, o Juventude vai cair, então provavelmente o preço do jogador também vai cair, porque agora ele vai ser um jogador de segunda divisão, né? Então o Abner, Alexander Barbosa e o Lucas Esquivel, vê que não é um time caro, correto? O Danilo, ou o Ascaciba e o Danilo, ou o Danilo e o Marlon Freitas. Eu gostaria muito do Danilo. Agora surge essa possibilidade de termos também o Sousa, né? Mas aí teremos 2 jogadores canhotos na volância ali, primeiro e segundo volante, né? Danilo e Sousa, Sousa e Danilo, no caso. Então ficaremos ali um pouco refém ali dos canhotos, né? Já teríamos ali o Barbosa, já teríamos o Esquivel, aí teríamos 4 jogadores canhotos ali no setor defensivo. Então cria-se toda uma dificuldade, né? Então teríamos ali Danilo, vou colocar assim, Danilo e Marlon Freitas, ou Ascaciba e Danilo, que é um dos volantes que eu pesquisei, ele está lá no Estudiantes, ou no Independente de La Plata, um desses times aí, depois eu vou pesquisar melhor. O Gabriel Peck, o Montoro, o Savarino e o Montoro, ou até mesmo o Barreira, e lá na frente o Rafael Navarro. O Alex Arce vai ser mais barato, tem o Alex Arce, o Claudio Spinelli vai ser mais barato. Então tem jogadores que você pode colocar ali. Como centroavante. Nós vamos ter aí futuramente o Kadir. O Kadir já está merecendo um pouco mais de minutagem, você sabe, eu já falei sobre isso. Lá em 2023 eu já falava sobre jogadores que precisavam de mais minutagem. Lógico que naquela época não tinha o Kadir, né? Mas tinha o Diego Hernandes, tinha o Segovinha, né? Tinha o próprio Cuiabano veio depois, mas tinham vários jogadores ali que eu falava que mereciam um pouco mais de oportunidade, né? E agora eu falo sobre o Kadir, cara, já é possível você dar um pouco mais de minutagem ao jogador, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, né? Você bota ele faltando 15 minutos, ele vai jogar 15 minutos mais os acréscimos. Por exemplo, você faz o resultado hoje contra o Santos, domingo contra o Santos, né? Você consegue abrir ali 2-0, né? 3-0, você já bota o jogador, cara. Para ganhar minutagem, para você ter ele pronto para o próximo ano. Então eu já faria isso, já daria um pouco mais de minutagem ao Kadir. Então, cara, olha só esse time. Vai lá nos comentários, faz o seu comentário, diz o que você acharia desse time. Diz qual jogador você colocaria nesse time. Lembrando que eu estou fazendo um time mediante informações que nós recebemos diariamente nas mídias.
O nosso canal não é um canal jornalístico, mas eu analiso tudo que eles falam. O Botafogo vai diminuir a sua folha salarial em 20%, em 30%, aliás, em 30%. Então você tem Rocher, é um goleiro que está vindo de contusão, que já não é mais o titular do Internacional. Então você tem ali Rocher, que é um excelente goleiro de seleção. Você tem Rocher, você tem Vitinho, você tem Abner, você tem Alexander Barbosa, você tem Lucas Esquivel. Você tem Ascaciba ou Danilo e Marlon Freitas ou o próprio Danilo. Então você tem aí. Você tem no ataque Gabriel Peck, você tem Savarino e você tem Montoro. E lá na frente você tem Rafael Navarro. Olha aí o time. Ou Alex Arce, ou Claudio Spinelli. Você tem time. Você tem time para brigar. Você tem time para brigar. Olha o time do Racing, não tem nenhum monstro, não tem nenhum jogador extremamente conhecido. Olha o time da LDU, não tem ninguém extraordinário. Ah, inclusive lá na LDU tem o AD, o zagueiro AD, eu não sei se ele é hondurenho, panamenho, angolano, africano, é um zagueiro alto, muito bom, joga pelo lado direito. AD, zagueiro do LDU, mais um nome aí que pode ser favorável ao Botafogo. Então, cara, dá para se fazer um excelente time, buscar títulos, correto? E ter uma folha salarial razoável dentro daquilo que é possível, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço, saudações alvinegras.